Você sabe o que é ideologia? Ideologia é o conjunto de ideias que marca uma época histórica e essas ideias são exclusivamente para manter o status quo. Manter o status quo é você manter a situação real de alguma coisa, nesse caso, manter a situação de dominação de uma pessoa única ou uma classe. Por exemplo, na Idade Média, com a escravidão, nós tínhamos os senhores vendendo uma ideia falsa, manipulando os escravos com a ideia de proteção, então eu te dou comida, te dou moradia, mas em troca você vai ter que trabalhar para mim todos os dias sem descanso. A famosa ideologia do trabalho. Aliás, existem outros exemplos de ideologia, como o dos bandeirantes, que eram vistos antigamente como heróis, grandes civilizadores, mas não passavam de mercenários que escravizavam indígenas e escravos. Sem contar também que existe ideologia nas escolas, no marketing, no meio judicial, na política e em muitos outros lugares. O controle ideológico sempre acontece no mundo das ideias, porém está sempre ligado com o poder material. Ok, mas o que isso significa? Significa que aquelas pessoas que possuem poder vão sempre manipular a consciência das pessoas a serem dominadas, só que sempre com a relação de poder material, querendo enriquecer e obter lucro. Aliás, existem dois caminhos que você pode seguir sobre a ideologia. O caminho de dois pensadores filósofos, Marx e Engels, e o senso comum, que é uma visão generalizada do mundo. Marx e Engels vão dizer que, basicamente, o monopólio dos meios de produção e do meio intelectual ficam com os dominantes. E a visão de senso comum, que são aqueles terraplanistas que dizem que a Terra é plana, ou negacionistas que negam a realidade à frente dos seus olhos, ou até mesmo movimento antivacina, que acham que ciência é opinião. Bom, e depois de tudo que eu disse até agora, dá para perceber que a classe dominante perpetua a hegemonia, ou seja, atuam como um símbolo onipotente. E a população, nessa situação, fica numa posição de submissão. E para acabar com essa relação injusta que foi feita, é necessário que o povo se organize contra a hegemonia. Através do quê? De ações políticas, educacionais, culturais, que vêm através dos sindicatos, associações, partidos coletivos. E de acordo com um dos intelectuais orgânicos, Antonio Gramsci, um italiano, ele vai dizer que não é só lutar pelo direito, mas também ocupar os espaços que hoje é ocupado pela burguesia. Agora vamos partir para um outro conceito chamado indústria cultural. A indústria cultural é analisada por dois pensadores, Theodor Adorno e Marx Horkheimer. Ela nada mais é do que o veículo de massa: TV, cinema, teatro, fotografia, literatura, música, rádio, enfim. E esses filósofos vão se perguntar o porquê que a sociedade é tão alienada e atraída por essa mídia. Nós sabemos que antes tínhamos a cultura erudita, que era sofisticada, um rigor, balé, música clássica, e também nós tínhamos a cultura popular, feita pelo povo e para o povo. Então, cada indivíduo expressava suas características inatas. Só que com a chegada da cultura de massa, né, a indústria cultural, acabou todo esse rigor erudito e toda essa espontaneidade popular. Então, portanto, esses pensadores vão dizer de forma crítica que a rede de comunicação, ao invés de promover conhecimento e disseminar cultura, ela vai alienar e entorpecer os consumidores. Então, como um resumo, a gente pode dizer que a indústria cultural, ela cria menos consciência e oferece conteúdos que vão entorpecer os consumidores e os espectadores. Ela vende o que a gente quer ver e ouvir. A arte neste contexto, ela é vista como mercadoria, como algo de fácil manipulação. É uma arte meio enlatada que já está pronta para ser consumida. E como prova disso, a gente tem o pop art, um movimento inaugurado por Andy Warhol. Foi essa pintura que o Andy Warhol fez, da Marilyn Monroe, com os mesmos rostos, só que de cores diferentes. Pois é, também tem a ver com a indústria cultural. E o que o Andy Warhol quis dizer com isso? É uma forma de crítica para dizer que a cultura de massa tem o mesmo conteúdo, o mesmo rosto, como o da Marilyn, porém com capas, máscaras diferentes para diversificar o mercado e vender mais. E dessa forma as pessoas ficam hipnotizadas compulsoriamente, então sendo obrigadas a consumir. Ok, falei de coisas ruins, ideologia, indústria cultural, mas como a gente consegue combater isso? Primeiro a gente tem que entender que indústria cultural é um conceito complementar de ideologia e vice-versa, as duas estão conectadas de uma forma.
Lembra daquele Antônio Gramsci, aquele intelectual orgânico que eu comentei antes? Pois é, ele vai ser importante porque foi ele que inaugurou esse conceito de intelectual orgânico. O intelectual orgânico trata-se de uma pessoa que percebe o que tem de errado com a sociedade e lidera a sua classe originária e se torna o seu porta-voz. Então, ela atua para cessar ou minimizar esses problemas. E como inúmeros exemplos, eu vou citar alguns aqui. No Brasil, nós temos Djamila Ribeiro, que é uma feminista e preta que luta pelos direitos das mulheres pretas. Temos Chico Mendes, que é um brasileiro também. Martin Luther King Jr. e Nelson Mandela, que lutaram pelos direitos dos pretos. Greta Thunberg é uma ativista ambiental de apenas 18 anos. E o mais legal é que eu, na minha idade, 16 anos, também tenho potencial para ser um intelectual orgânico.